tema que eu queria perguntar a senhora aqui, você, a senhorita, né? Seria assim, esse termo, adultização. O que é isso, adultização? Tá, a adultização, ele é um processo precoce de ser adulto para a questão da infância, para a criança. A adultização, ela entra na vida da criança não só através das mídias. Por mais que a mídia, que a tecnologia, que a tela, ela tem uma influência grandiosa, essa questão da adultização, ela entra desde o que você falou lá no início, de frequentar bares, de frequentar lugares que não são indicados, da criança ter acesso a estilos que não são para ela, de entrar cada vez mais cedo com preocupação com a questão do corpo, de autoestima, de beleza. Então, não é estranho que a gente veja meninas cada vez mais cedo tendo padrões, tendo pessoas que são fãs. E geralmente essas pessoas são o quê? São adultos. Então esse mundo adulto, ele entra ali na vida da criança e reduz uma parcela da infância ou traz algo precoce no sentido de ser adulto, como preocupações, por exemplo. Uma menina de 8 anos é para estar se preocupando com autoestima? Com questão de peso ideal? Com questão de estilo? Não é. A não ser que ela seja já pensando na saúde, se for o caso, né? Mas normalmente não é. Geralmente não é. Geralmente tem muita questão dos estereótipos. E aí a adultização, ela é um processo que traz para a criança muito mais cedo coisas do universo adulto que não eram indicadas ali para a maturidade dela. Não é nem que não seja indicado por outra questão, mas a questão do nosso cérebro, por exemplo. O nosso cérebro, a cada idade que a gente tem, ele é para receber um tipo de conteúdo. O que acontece quando uma criança de 6 anos tem acesso a um conteúdo de 12 anos ou está em um ambiente de crianças de 12 anos? Ela pula. Que ele anda, ele se relaciona. Talvez até o irmão, vamos dizer um exemplo. Que aí, vamos dizer, meu irmão tem 8, né? Sim. E 12. Então eles têm ali 3 anos e meio de diferença, né? Mas de 6 para 12, se esse mais novo só anda com esse mais velho, e até vai para a festa mais velho, isso atrapalharia o desenvolvimento dele? Dependendo do ambiente e das ofertas, talvez. Por exemplo, se um de 12, ele tem acesso a um jogo de videogame que é indicado para 12 anos. Tipo e um GTA. Tipo isso. Eu adoro GTA. E um menorzinho vai consumir esse conteúdo que ainda não está dentro do que é esperado. Né? O GTA, por exemplo, ou outros, eles liberam níveis de adrenalina que vai ser de repente melhor assessorada por uma criança maior do que com certeza por uma criança menor. Então tem essa questão, né? A questão de estar junto, do contato, mas do que é que ela tem acesso. Não está preparada para certo tipo de emoções, né? No caso, né? E verdadeiramente não tá. Quando você lida, por exemplo, com crianças, você vê isso. Por mais que ela seja uma criança inteligente, que algumas vezes a gente fala que é uma criança muito madura para a idade dela, mas a que custas ela é tão madura assim para a idade dela? Ela precisa ser tão madura para ter 6 anos de idade? Não precisa nada. Só brincar e pronto. Pois é, mas cada vez mais isso está sendo introduzido ali no universo da criança. Isso através de telas, isso através de uma rotina exaustiva. Para o adulto é exaustivo uma rotina de tantas horas. A criança hoje em dia ela tem uma rotina de 1000 horas com 1000 compromissos. Aí, vamos lá. Eu tô pegando um pouquinho o fio da meada. Eu sou meio burrão, mas nós estamos pegando aqui um pouquinho, ó. Então, se eu sou um pai, sim, que eu vou dar uma rotina ao meu filho, que ele vai para a escola de manhã, só que todo dia ele tem atividades extracurriculares a tarde inteira. Sim. Isso é saudável? Eu digo assim, reforço, aula de inglês, aí às vezes ele tem uma aula de música, mas muitas dessas ele não vai nem com vontade, ele vai porque eu já coloquei, sim, entendeu? Talvez ele gostaria de ir pro futebol, se for um menino, né? A menina um vôlei, um beach tênis, uma coisa assim. Mas eu atarefando a tarde inteira do meu filho com atividades extracurriculares, isso pode afetar, eu posso estar adultizando ele por estar dando tanto compromisso a ele? Pode ir na questão de níveis estressores para a idade. Não quer dizer que é para você retirar seu filho de tudo. Mas para você, de repente, organizar a rotina dele de uma maneira que ele também tenha tempo livre. Que não seja o dia inteiro só para a rotina, né? Porque a escola, ela já tem uma quantidade de horas. E aí, se todos os dias da semana também tiver essa quantidade de horas, essa quantidade de atividades que não sejam atividades que é legal, como um esporte, como algo que a criança ela também vai ter um tempo para ela, então
está sobrecarregando. Mas se são atividades bem direcionadas, com um tempinho bem direcionado, se você tem a hora do brincar com seu filho, então tudo isso vai sendo mais dosado. Que às vezes a criança fica lá a tarde inteira, Sim. né? O pai e a mãe tá trabalhando o dia todo. Aí você tem uma pessoa que lhe auxilia em casa. E toda tarde o menino sai. O meu faz reforço. Faz uma hora de reforço. É de 3 às 4. Aquele não foi hoje. Hoje eu dei folga pra ele. Que era uma tarefinha boba lá. Então, fica em casa hoje. Fica assistindo o Felca. mas vai todo dia. Mas eu não. Já os outros, minha filha, por exemplo, ela já tava mais velhinha. Ela tava muito atarefada. Eu vi que a menina fazia coisa pra caramba. Pô, essa menina tá fazendo. É inglês, é reforço, e não sei o que. Aí queria fazer um comum. Aí eu digo, pô, eu acho demais, viu, velho? Tô achando demais. Porque é muita coisa. Tem a tarefa de casa, né? Quem faz a tarefa de casa já tá no 9º ano. As tarefas são difíceis, são trabalhosas. Digo, ó, tem uma sossegada. Vamos segunda e quarta. Não. Você faz segunda e quarta. Ela já tem responsabilidade de fazer as tarefas dela. E outra é uma atividade física que ela faz. Tá bom demais. Porque tá todo dia ela com 2 atividades extras na tarde. Eu digo, eu acho que tô pressionando demais a criança. E isso o pequeno também tava aqui em Luca. Aí tu percebeu, aí deu uma... Não sei. Eu não sei se era porque eu também tava com preguiça que eu tinha que levar pra todo canto. Mas eu acho que é muito sufocante, entendeu? Na minha ideia, você tem que ir pra escola. A criança, né? A criança e o jovem, né? O adolescente. Vai pra escola. Você tem que fazer atividade de casa, né? Que a escola passa. Tem que ter um tempo de estudo a mais, que você só não vai fazer atividade. Você estuda um pouquinho ali. E 2 ou 3 atividades educacionais ou de crescimento educacional na semana. E tá bom, porque você tem a escola todo dia já. Você tem que reforçar ela em casa. E você depois todo dia ter que ir para um reforço, uma atividade extra, isso é cansativo, pô. A criança ela vai ter obrigações também, ela vai ter deveres, mas para a idade dela, mas não precisa se comparar, né, a nossa. Justamente. Ela vai chegar nessa fase. Eu vi um carinha, pô, na internet que ele fez... Eu até brinquei com meu filho Aquiles. Eu disse, pô, vamos fazer esse vídeo, pai. Pra brincar. Ó, tá vendo, ó? Que a gente vai chegar no tema. Eu disse, pai, vamos fazer esse vídeo? Eu disse, como assim o vídeo? Porque o menino, ele acorda... Acho que o cara deve ter uns 14 anos, esse menino. Sim. Eu achei interessante o vídeo. Só que eu digo, esse vídeo é fake, não tem condição. Ele acorda de 5 horas. Aí faz aqueles vídeos de adulto que mostra a rotina. Trabalhando, lendo, estudando. Aí vai pra escola, volta, aí mostra a alimentação, mostra ele se exercitando, mostra a hora que ele vai dormir. Aí, os time, tá, 5 horas, 12 horas, 1 hora. Tudo a rotina do cara. Você diz, cara, que rotina da porra desse menino. E aí estuda, lê, crescimento pessoal. Aí eu dei uma brincada com eles. Pô, vamos fazer aquilo. Eu não sei como é que eu faço. Não, nós faz. Aí depois saiu esse vídeo do Fel, que eu disse, não, vou fazer isso não, porque é que eu tô adultizando o menino. Em relação a esse vídeo do Felca, a adultização. Pra quem não assistiu, deu um como é que se diz? Um brief aí pra galera assim. Pra dizer, ó, tratou sobre isso, tá? Porque a gente falou de 2 tipos de adultização aqui. Sim. Pronto, no vídeo do Felca, ele tratou sobre a adultização principalmente, né? Ele deu um destaque realmente à questão da tela, à questão da exposição dessas crianças cada vez mais cedo. Tanto na questão de rotinas exaustivas, na questão de obrigatoriedades de exposição e de vídeo. Porque, por exemplo, se você introduz uma criança, um adolescente na mídia, você vai estar mostrando ela para um grande público. Em contrapartida, ela vai estar sendo exposta. No que você é exposto, você recebe comentários. E aí ele trouxe essa parte, né, de você tão cedo, você ter que se preocupar com tantas coisas, de você estar se defendendo, de você estar seguindo sugestões, porque você aparece de um jeito, sugerem que você faça de outro. Tem a questão também, principalmente em relação a padrões, a corpo, ao que é um modelo bom, ao que não é. E ele também trouxe a questão de conteúdos, né? De conteúdos mais adultos para crianças, tanto na questão delas consumirem, como também na questão delas se tornarem produtos. Porque quando você vai para um meio digital e você tem um público, de certa forma, você tem algo a atingir. E aí esse público, ele exige de você. No que esse público, ele exige de você, criança, você vai entregando cada vez mais que, de repente, não está ali dentro do que é para você fazer.
E por trás tem a questão de um adulto que comanda, né? Tanto de um adulto que gere, como de adultos que consomem. Porque geralmente quem consome conteúdo de criança, de adolescentes, não são crianças e adolescentes. A maioria são adultos. E aí é o que ele está com isso. Mas depende do conteúdo. Aquele, no caso daquela Camilinha, né? Seria. Sim, foi. Porque ela também, o conteúdo dela é muito sexualizado, poxa. Ela dança, ela usa roupa curta, ela tem uma afeição até com a Anitta, ela parece com a Anitta pra caramba, aquela menina, viu? Se você olhar assim, como se fosse uma mini Anitta. Uhum. Aí até, não tô dizendo que a Anitta Sim. estimula isso, não, mas você dá uma olhadinha assim, você vê que ela tem um estilo parecido. Uhum. Talvez ela até seja fã e tudo, de Anitta, aí o conteúdo dela é sexualizado. Uhum. É muito assim, é muito à frente do que ela poderia estar produzindo. Mas antes de chegar, outra coisa que eu percebi também no vídeo Sim. dele, talvez eu tenha pulado, mas eu só vi que tratou de meninas. Teve algum caso de um menino, porque eu vi da menina que tinha a mãe que fazia o conteúdo, Uhum. aí tinha de outra lá e dessa Camilinha. Teve um Eu recorte. não vi o carinha não, falando de um menino não. Foi interessante, se tiver menino eu tô É uma equivocado. boa observação. Teve um recorte, mas foi rapidinho e foi dentro desse contexto da menina, né, que você acabou de citar. Mais específico, eu também não me recordo. Não. É que era o namoradinho dela, né? Era o pessoal Tinha lá um do namorado- reality, eu acho que era aquilo. Era que, porra, que se eu fosse adolescente eu ia gostar da live. Que resenha da poxa ali, viu? Mas é uma hoje, pra organizar uma parada daquela, isso ali não existe, poxa. Como é que você faz uma casa, enche de adolescente a casa, Sem regra, né? sem regra nenhuma. Não, pelo amor de Deus, bicho. Tipo, passava isso de boa. Todo mundo que tem o do Maia, mas o do Maia é gente adulta ali, cada um, né? Uhum. Mas o que quiser. Mas o cara fez uma casa do Maia com adolescente e crianças. Quem não assistiu, assiste o vídeo. Eu acho que dificilmente tem quase 30 milhões de visualizações. Mas a primeira que eu vi lá foi a da família, que era a Sim. menina e a mãe. Uhum. Aquilo ali, cara, eu não vi maldade naquilo ali, bicho. Mas me explique como aquilo ali pode ser nocivo pra ela. Pronto, né? Tá até aí uma díade, né, em relação a... Ela se posicionou também, né, sobre Porque ela já tá mais isso. mocinha, né? Sim. Pronto, pelo que eu entendi, né, essa questão, por exemplo, quando teve o caso dela teve uma exposição muito grande, porque Procura o nome dela acusaram, aí, José, pra gente. acusaram a família, né, de estar expondo muito ela. E aí, essa questão que a gente comentou nesse instante, né, da exposição que a criança ela acaba tendo. Ele trouxe mais pelo lado de que ela acabou recebendo uma enxurrada de comentários, hate, a questão da família dela, né, altamente exposta. E o alerta, né, seria para que quando a gente se abre para esse universo, vem uma enxurrada realmente de coisas que a gente não está imagina que vai. Por exemplo, você não viu maldade. De repente, a família dela também não viu maldade naquilo. Mas aí tem um outro público que consome o conteúdo, que cria uma visão, que tem uma análise, e aí a exposição ela tá feita e vai interferir na vida da criança ali de 7, 8, 9 anos. Cara, 7, 8, 9 anos. Cara, tem criança no YouTube que eu vi crescer, bicho. Foi ela. Essa é Bel, né? Bel Caramelo. Hoje ela tá com 18 anos. Hoje ela... Já ia. Vai, mamãe. Agora você pode gravar com ela agora. Mas, ó, tem criança que eu vi crescer no YouTube, bicho. Porque, como eu tenho um filho, eles assistiu. Sim. É o Brancola. O Brancola. Bota aí o Brancola aí no YouTube. Pô, eu gosto de assistir eles assistindo e assistir. Brancoala, é uma coisa assim. Que o conteúdo deles o dela eu não assistia, não. Que também, assim, esses são meninos, ele joga, pronto. E essa família aqui. Cara, esse menino tá bem grandão, velho. Eu vi esse menino crescendo, eu acompanhei o crescimento do cara, entendeu? Aí eu acho um conteúdo família, o conteúdo deles, eu acho que dessa outra mocinha também era um conteúdo família. Não era um conteúdo como o outro, não. Não, Não era, negativo. Aqui, o dela eu creio que era mais parecido com essa família. Joga videogame, faz uma brincadeirinha, tem uma brincadeirinha de sujar, uma coisa assim. Tudo bem que pode ter. Que a preocupação são os olhares maldosos, né? Sim.
Os olhares madouros. Aí é diferente do... Como é que é o nome da menina mesmo? O conteúdo de Bel e de Camilinha. Pô, ali é bem diferente. Mas o que eu queria... Eu entendi a preocupação que é justamente os comentários, né? Comentário, a questão de exposição também, que a criança ela tem cedo demais. Por isso que quando fala em adultização, não é só na questão de conteúdos que tem um cunho sexual, mas que tem essas outras questões, né? A gente, nesse instante, está falando sobre questão de excesso de rotina. Então, tem muito disso. E foi algo que ele trouxe, né? Como destaque aqui. E o YouTube tem questão de métricas também. Vamos dizer, pô, caraca, essa menina monta um canal com a mãe dela. Eles, sei lá, a mãe dela é bancária. Trabalha no Banco do Brasil, ganha seus 6 mil reais. Dá pra viver confortavelmente. Mas ela com o YouTube, vai faturando. Um mês chega em 6. Ela diz, cara, eu tô ganhando a mesma coisa. Do outro mês já passa pra 12. Já entra um patrocínio. Aí você diz, pô, tô vivendo bem disso aqui. Só que eu preciso dela. Sim, vira um emprego, né? Vira um emprego. Aí você tem que ter rotina, você tem que ter obrigações de gravar. Às vezes a criança não tá afim. E também assim, né? São recortes. Então, até o que é julgado são recortes. A gente não sabe como que era o resto do dia dela. Porque geralmente mostram recortes do dia a dia. Só que a gente não sabe esses recortes. E aí, os comentários eles vão vir em cima do que está sendo mostrado. Então, se ela tinha tempo de brincar, como que era depois. Aqui, ó. Me ligando. Aqui em Luca, meu filho. Vendo?